Depois que a gente viu aqui um bloqueio mental que a gente mesmo cria, eu quero mostrar, de repente você já ouviu falar sobre crenças limitantes, né? É o que nos limita, né? É um bloqueio mental também. Mas eu queria te explicar um pouquinho melhor que isso afeta muito no seu aprendizado, afeta muito em você que quer aprender a modelagem, ou quer viver de arte. Isso limita muito e eu quero explicar de uma forma mais que você realmente entenda. Então vou começar o seguinte. Quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente abre os olhos para o mundo, né? A gente começa a conhecer a lua, começa a conhecer o sol, começa a conhecer a nossa casa, né? Começa a conhecer pai, mãe, começa a conhecer irmão e a gente começa a brincar, começa a ver desenhos, começa a perceber que, sei lá, o super-homem começa a voar, sabe voar, e a gente começa a criar na nossa mente que a gente também pode fazer de tudo, né? A gente pode ser, quando a gente crescer, a gente pode ser um super-herói, né? Quando a gente crescer, a gente pode ser mãe, né? A gente pode ter um filho, a gente pode trabalhar onde a gente quiser. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo algumas coisas que vai colocando, por exemplo, aqui eu vou usar, vai colocando um óculos de cabeça, tá? Aquelas lentes, certo? E a gente vai ouvindo algumas coisas, né? E vai ouvindo, por exemplo, a gente, né, que é artista, a gente gosta de arte, a gente começa a ouvir, não, faz isso por brincadeira, vai fazendo isso por brincadeira, porque tu tem que estudar muito para trabalhar, para ter um salário legal, né? Tu vai ter que trabalhar, sei lá, de médico, de advogado. Arte não dá dinheiro, arte é só um hobby, só um brinquedo, uma coisa de criança, né? Estuda, filho, você tem que estudar para depois você evoluir. Depois você ter uma casa, ter um trabalho, ser sei lá, um bom funcionário que ganha um salário legal. E a gente vai ouvindo isso e a gente vai criando uma lente, né? Tá vendo essas lentes? A gente vai colocando essas lentes no óculos, certo? A gente vai colocando essas lentes que é onde a gente começa a enxergar o mundo conforme o que as pessoas estão falando para nós, certo? E a gente vai, por exemplo, essa lente aqui significa que a arte não dá dinheiro, tá? Essa primeira lente que eu coloquei, arte não dá dinheiro. Aí a gente começa a ouvir que a gente não é capaz de fazer algo sem estudar, né? A gente não é capaz de viver sem ter uma faculdade, certo? E a gente começa a colocar uma outra lente. Olha só. A gente começa a ter uma segunda lente. E a partir dessas lentes, né, vão surgindo outras lentes a partir do que a gente ouve e a gente começa a ver o mundo dessa forma, né? Já dizem que a gente não pode voar, né? Que a gente não pode... A gente começa a ouvir coisas que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a gente tem que fazer isso e não aquilo. Então a gente começa a criar crenças, né? A gente começa a acreditar no que as pessoas falam. E chega numa idade que a gente percebe, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, a gente, sei lá, eu podia tá numa vida muito mais tranquila, né? Eu não preciso, sei lá, tá viajando para trabalhar 24 horas para uma empresa, para um sonho de outra pessoa. A gente, quando a gente começa a colocar essas lentes que são impostas, até mesmo por pais, né? Por familiares, a gente começa a colocar essas lentes e começa a perceber, poxa, eu não segui o que eu realmente queria seguir. Então, essas lentes são crenças limitantes. E como a gente pode fazer para eliminar essas crenças? A gente vai ver no próximo vídeo.